Bom dia, queridos alunos. É uma alegria estar com vocês aqui nesse dia de hoje para falarmos sobre direito eleitoral. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fernanda Las Casas e vou estar nesse semestre com vocês tratando dessa matéria que este ano dará o que falar. Bom, já falei com vocês em sala de aula sobre a nossa bibliografia básica, a bibliografia complementar, e esse materialzinho eu vou deixar para vocês disponível lá no Moodle, tá? Onde vocês estão vendo esse vídeo mesmo. Também falei das formas de avaliação, teremos 3 formas de avaliação, a TD1, a TD2, a TD3, sendo a primeira forma será com pergunta dissertativa, a segunda vai ser com alternativa e a última participação no fórum. Eu trouxe aqui uma tabelinha básica de correspondência de notas e o cronograma das avaliações que serão presenciais, ok? Conto com a presença de todos. Bem, aqui o nosso cronograma de aulas, para vocês não perderem as aulas, certo? Mas lembrem que mesmo as aulas presenciais são plantões de dúvidas, então não será computada a sua falta. É importante você ver o vídeo, anotar a matéria e se tiver alguma dúvida, vem falar comigo. Então, vamos começar? Bom, quando a gente fala de direito eleitoral, a gente tem que lembrar que o direito eleitoral ele é o ramo do direito público, o qual protege sobre o direito ao voto, protege a soberania popular, em que o povo escolhe os seus governantes, os seus legisladores, para que assim ele possa, através do voto, escolher como que será dirigido o Estado, né? Lembrando aqui um pouquinho daqueles conceitos da teoria geral do Estado. Bom, dentro dessa questão, sabemos então que o direito eleitoral ele vai controlar o processo eleitoral e o voto, certo? Quais são os elementos então que a gente coloca aqui como próprios do direito eleitoral? Temos aqui os direitos políticos, temos a eleição e a própria normatividade dos institutos do direito eleitoral. Bom, e aí? O direito eleitoral tem alguma função específica? Tem sim, nós temos aqui 3 funções principais aqui do direito eleitoral. A primeira delas, claro, é proteger o direito ao sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? É o direito do exercício à escolha no processo legislativo, no processo eleitoral. Bom, e esse sufrágio universal, ele tem que ser universal por quê? Porque ele vai ser concedido a todas as pessoas que estão aptas a votar, que têm a capacidade passiva de votar. Então, são todos cidadãos adultos, alfabetizados ou não. Não importa se tem renda alta, renda baixa, qual é o gênero, qual é a orientação sexual, nada. É assegurado a todos o direito ao voto. E é o direito eleitoral que assegura esse sufrágio universal. Também assegura a soberania popular e vai regular o processo eleitoral para que antes que as pessoas participem daquele processo, elas saibam a regra do jogo. Em toda a matéria, nós temos as fontes do direito. E as fontes do direito eleitoral, elas podem ser fontes materiais, formais, primárias, secundárias, diretas ou indiretas. As fontes são aquelas que dão origem ao direito. Então, vamos começar vendo quais são as fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais, elas envolvem fatores que influenciam o surgimento da norma do direito eleitoral em si. E quais são esses fatores? São fatores sociais, que pode haver alguma alteração dentro da nossa sociedade que leva a uma alteração ali daquele processo eleitoral. Por exemplo, tivemos recentemente o problema da pandemia, que houve uma mudança em algumas questões eleitorais, que nós vamos ver em seguida. Fatores políticos, se de repente há um golpe de Estado, se de repente há uma retomada numa democracia que antes era uma ditadura, então isso também é uma fonte material. E a doutrina, claro, nós, juristas, doutrinadores, que escrevemos sobre esse processo. As fontes formais são aquelas que seguem uma forma pré-definida, que são a norma jurídica. Qual é a forma pré-definida? Aquele processo legislativo para ser o quê? Autorizada aí vai a proposta de lei, entra lá, passa pela Câmara do Senado, Câmara dos Deputados Federais, após aprovada e sancionada pelo presidente, nós temos aí uma legislação. Então, essas fontes formais, elas têm todo um procedimento prévio já esclarecido.
Temos aqui Código Eleitoral, Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos e Resolução. Mas também temos que lembrar da Constituição Federal. Eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso logo mais. Vamos falar agora das fontes diretas e fontes indiretas. Bom, as fontes diretas, elas tratam diretamente de assuntos das eleições. E quais são as diretas? É aquelas que vão no ponto. Temos a Constituição Federal, Código Eleitoral, Lei de Inelegibilidade, Lei dos Partidos, Lei das Eleições e as resoluções do TSE. E as indiretas, então? Existem indiretas? Sim, existem. São aquelas que indiretamente elas acabam causando ali alguma consequência dentro do direito eleitoral, como, por exemplo, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal. Como assim, Fernanda? Um exemplo simples. Vamos lá. Durante uma campanha eleitoral, um candidato fala alguma inverdade sobre outro candidato. Esse candidato que foi atingido em sua honra, sua imagem ali, em algum momento sequer, ele vai até o Código Civil, pede ali o direito a uma reparação civil, um dano moral, dano material, e pode, então, ter uma interferência dentro do pleito. Até mesmo naquela reparação civil, pode haver uma sentença falando que ele vai ter que fazer a resposta dentro do seu horário eleitoral, gravando um pedido de desculpas para aquele candidato. Então, vejo que as fontes indiretas elas podem causar consequências, sim, no direito eleitoral. Temos também dentro do direito penal, processo penal, que um candidato que venha a ser condenado numa ação, ele pode sofrer alguma sanção. Bom, e a Constituição Federal? Bom, a Constituição Federal, vocês sabem que é o master, né? É o ápice aqui das fontes. E é onde se funda a validação jurídica de todo o ramo do direito eleitoral, porque é dela que vem ali os raios. Eu gosto de brincar que a Constituição Federal ela é como se fosse o sol, que irradia por todos os lugares o seu raio, e é através dela que teremos, então, as outras fontes, né, diretas e formais. A Constituição Federal ela vai assegurar o direito ao voto, ele sendo secreto, ele sendo obrigatório, ele sendo estipulado como obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo a maiores de 16, e, claro, também obrigatório até as pessoas de 70 anos. Depois ele se torna facultativo. Ele também estabelece as regras da candidatura, quem pode ser candidato a determinado cargo, se ele tem que estar ou não filiado a um partido. Ele vai determinar o que é o partido, quais são como que se dá a criação de um partido, como que vai se definir isso, quem pode criar um partido. A Constituição também fala sobre os órgãos da Justiça Eleitoral. Quem será o órgão competente para resolver algumas questões aí relacionadas ao direito eleitoral, né? E temos, claro, se a gente está falando de direito eleitoral, se a Constituição é a primeira, temos o que também? O Código Eleitoral. O Código Eleitoral ele vai organizar a justiça eleitoral e o processo eleitoral, para que ele vai garantir que em cada eleição tenha-se o recurso necessário, que se houver algum ato que infringe uma legislação, tem o seu procedimento penal para um crime eleitoral, e ele vai preparar a publicação dos votos, a urna e tudo mais. Temos também a lei da eleição. A lei da eleição é uma lei de 97, a lei 9.504, e todas essas legislações que eu estou citando para vocês, está aqui no Moodle, gente. Vocês vão lá dar uma olhadinha nas legislações, é só clicar que entra direto na lei, tá? A lei das eleições, ela vai trazer o quê? Normas gerais para as eleições. Por exemplo, como serão as convenções partidárias, a criação de coligação. Esse ano tivemos convenções partidárias, lembra do PSDB, que houve aquela briga entre Eduardo Leite e o Dória em São Paulo, e eles acabaram brigando e o Dória venceu, e no final o Dória cedeu para Simone Tebet? Então, isso aí foi dentro de uma convenção partidária. E as coligações? As coligações foram formadas, por exemplo, com a Simone Tebet, que é de um outro partido, que se juntou ao PSDB, entre outros, para concorrer a essas eleições. Então, as leis das eleições, elas vão definir como deve-se ter as convenções, criação de coligação, registro de candidato, o prazo para registro, quem pode se candidatar,
como que será aplicado o fundo partidário, como se dará a prestação de contas pelo gasto do fundo partidário. Sim, o candidato recebe aquele valor, mas ele tem que prestar contas. E, claro, a propaganda eleitoral. Como será dar propaganda eleitoral? Como será o sistema de votos? Como será, então, durante as eleições? Quem serão os servidores públicos que trabalharão? Quem são os voluntários? Tudo isso está na lei das eleições, certo? Ainda sobre a outra lei, temos a lei dos partidos políticos. Bom, a lei dos partidos políticos, ela trata sobre questões de organização de cada partido. Como se cria um partido, como o partido se funde no outro, como se finaliza um partido. Ela vai definir cada fase dessa questão. A lei dos partidos políticos, ela também fala do funcionamento das filiações. Por que é importante uma quantidade grande de filiação para acontecer aí, surgir um partido? Claro, nós temos tantos partidos no Brasil, temos que ter um mínimo de eleitores interessados naquele tipo de posicionamento político, né? Para que a gente tenha ali uma fidelidade partidária e que todos os brasileiros sejam muito bem representados. Temos a lei de inelegibilidade. Outra questão importante que a gente tem para falar também é sobre a lei das inelegibilidades. A lei da inelegibilidade é a lei que trata dos casos dos candidatos que foram proibidos de se eleger para determinado cargo. Uma lei que complementou essa lei foi a lei da ficha limpa, aquela lei de iniciativa popular, a qual, através de uma pressão da população, acabou ocasionando, então, que os candidatos que têm uma sentença condenatória transitada em julgado não podem concorrer a uma eleição. Existem ainda algumas discussões sobre a competência legislativa na matéria eleitoral. Quando a gente fala da competência legislativa, a gente vai se lembrar, eu falei para vocês, é uma matéria de direito público e ela é privativa da União. Onde está escrito isso? Na Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. E em razão dessa legislação eleitoral ser aí de matéria privativa da União, só caberá ao TSE falar sobre o quê? Sobre as consultas. As consultas, sim, serão então matérias do TSE, mas fora isso, cabe à União fazer a legislação relacionada a direito eleitoral. Falando ainda sobre as resoluções que eu estava falando antes, as resoluções, elas são fontes diretas e formais do direito eleitoral. Mas elas são fontes secundárias e não primárias. Por quê? Porque as resoluções, elas são colocadas a cada ano da eleição, né? Conforme vem o ano da eleição, elas têm que ser publicadas até o dia 5 de março de cada eleição, e elas vêm aqui para reforçar o Código Eleitoral e dar algumas diretrizes disciplinando essa eleição que está por vir. As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, elas vão tratar exatamente das instruções do processo eleitoral, né? As instruções da execução daquela eleição. Bom, o Código Eleitoral, ele define que o TSE tem até o dia 5 de março de cada ano da eleição para publicar as instruções para aquele processo eleitoral daquele ano. Houve uma exceção apenas, quando tivemos a pandemia em 2020, que nesse caso foi prorrogado os prazos devido à pandemia. E naquele ano, as resoluções, por uma questão excepcional, foram publicadas até 20 de agosto. Mas, agora que já saímos daquele momento pandêmico urgente, emergencial, nós temos então até o dia 5 de março de cada eleição para ver as publicações, para saber como funcionará, então, esses processos eleitorais, tá certo? Ainda sobre as resoluções do TSE, é importante eu mencionar para vocês aqui as características dessas resoluções, pelo menos as principais características. Então, nós temos aqui como característica, vamos lá, possuir um caráter regulamentar, ou seja, ela vai regulamentar aquela situação, aquele processo eleitoral daquele ano. Por isso que ela é publicada no ano da eleição. Ela não pode restringir direito nem criar obrigações do nada. Isso tudo é feito pelo Código Eleitoral.
e ela vai ter o destino, ela tem por objetivo a execução da lei, ou seja, ela vai aplicar a lei dentro daquele processo eleitoral, certo? Ela tem uma obrigatoriedade de tratar de matérias especificamente autorizadas no Código Eleitoral e não pode tratar de organização de partidos políticos. Sobre consultas. Bom, as consultas são aquelas consultas formuladas por partidos políticos, por autoridades públicas, para o TSE, para o TRE. Olha, sempre havia uma disposição que se falava que a consulta não tinha um caráter vinculante. Então, eu fiz uma consulta lá para o TSE, para o TRE, mas não tem um caráter vinculante, né? E só que em 2015 a LINDB alterou esse entendimento. Então, hoje nós sabemos que as consultas têm um caráter vinculante. Claro, se a pessoa faz uma pergunta para o Tribunal Regional Eleitoral e aí aquela resposta dela não tem um caráter vinculante, então para que serve aquela consulta? Não é verdade? É para isso. Então eu vou encerrar essa aula aqui sobre consultas. Na próxima aula, vamos falar também sobre os princípios do direito eleitoral. Até já!